Há momentos na vida em que o maior gesto de amor não é abrir as portas, mas fechá-las. Nem sempre para sempre. Nem sempre como rejeição, mas como uma escolha silenciosa de preservar aquilo que é essencial. Viktor Frankl nos lembra que a liberdade mais profunda do ser humano não está nas circunstâncias externas, mas na atitude interior diante delas. E às vezes, essa atitude se manifesta na coragem de dizer: hoje preciso do meu silêncio, hoje preciso da minha solidão. Esse gesto, no entanto, carrega uma dor invisível. Muitas mulheres sentem medo de serem mal interpretadas quando dizem não quero visitas. O peso dessa frase parece maior do que deveria, como se fosse sinônimo de egoísmo ou de falta de amor. Há um receio constante de desapontar, de parecer ingrata, de não corresponder ao que os outros esperam. Mas, por trás desse desconforto, existe uma verdade que precisa ser reconhecida. Desejar o recolhimento não é recusar o outro, é antes acolher a si mesma. Erich Fromm escreveu que muitas vezes evitamos o contato não por rejeição, mas por necessidade de preservar a autenticidade do nosso ser. O excesso de interações pode nos afastar de nós mesmas, diluir nossa energia, sufocar a clareza que só nasce no silêncio. Ao negar uma visita, não se nega a relação, mas se reafirma um compromisso mais profundo. O compromisso de não se perder em obrigações que ferem a alma. A imagem que melhor traduz esse movimento é a da planta que precisa da sombra para crescer. Não é falta de vida, não é recusa da luz, mas a condição necessária para florescer em sua plenitude. Assim também acontece conosco. Há momentos em que o recolhimento é o solo fértil de onde brotará a força para futuros encontros. Por isso, a provocação inicial é necessária. E se não querer visitas fosse, em certos momentos, um gesto de amor, amor por si mesma, que se respeita, que reconhece seus limites, amor pelos outros, que receberão sua presença mais autêntica quando ela não estiver desgastada pelo excesso. Porque talvez dizer não agora seja a forma mais verdadeira de dizer sim depois. Um sim mais inteiro, mais livre, mais verdadeiro. Há uma cena que muitas mulheres conhecem em silêncio, quase como um ritual que se repete sem ser nomeado. A campainha toca. A expectativa chega junto com o som da porta, mas o corpo já está exausto. Ainda assim, a mente, condicionada por anos de cobrança interna e convenções sociais, aciona um sorriso forçado, um gesto automático que diz seja bem-vindo, mesmo quando o coração sussurra: hoje, eu só queria descanso. Nesse instante a casa, que deveria ser o espaço mais íntimo e seguro, transforma-se em palco de obrigação. O refúgio se converte em vitrine, e a mulher, em atriz que interpreta a anfitriã perfeita, mesmo que por dentro esteja se despedaçando. A neurociência mostra que esse esforço repetitivo de aparentar disposição, quando a energia já se esgotou, aciona mecanismos de estresse crônico. O cérebro libera substâncias ligadas à tensão e ao desgaste, enfraquecendo o sistema imunológico e aumentando a sensação de fadiga. É como tentar acender uma lâmpada em fio desencapado. A luz pode até brilhar por alguns instantes, mas à custa de uma energia perigosa, que ameaça todo o sistema. O corpo, nessas situações, não mente. Ele denuncia a sobrecarga por meio da rigidez nos ombros, da respiração curta, do peso que não se dissolve nem depois do silêncio da despedida. Muitas mulheres cresceram ouvindo que hospitalidade é virtude, e assim passaram a associar o gesto de abrir a porta ao valor da própria identidade. Receber sempre, agradar sempre, estar disponível sempre, como se dizer não fosse sinônimo de frieza, descuido ou falha moral. Mas esse ideal, quando vivido sem limites, deixa de ser expressão de generosidade e se transforma em prisão. Porque hospitalidade verdadeira não significa abrir a porta da casa em todos os momentos, mas abrir o coração quando existe espaço genuíno para o encontro. Um único gesto oferecido em autenticidade vale infinitamente mais do que 10 oferecidos em cansaço e ressentimento. Romper com esse mito é libertador. É compreender que acolher não significa sacrificar-se em nome de convenções, mas cultivar presença verdadeira. O afeto não se mede pelo número de vezes em que a casa se enche, mas pela profundidade da experiência partilhada. O silêncio, em muitas ocasiões, é também forma de hospitalidade, porque nele se prepara o terreno para que,
Quando o encontro acontecer, haja qualidade, presença e inteireza. Assim, dizer não a uma visita em determinados momentos não diminui o vínculo. Pelo contrário, o fortalece. Porque apenas quem respeita seus limites é capaz de oferecer ao outro algo significativo, algo que não seja sombra, mas presença real. E a vida, quando vivida dessa forma, deixa de ser comandada pelo peso da obrigação e passa a ser guiada pela clareza da escolha. Nesse instante, o não à hospitalidade forçada se transforma em um profundo sim à integridade, um sim que ilumina não apenas quem o pronuncia, mas também quem o recebe, porque revela que a verdade é sempre mais valiosa do que a aparência. Existe um silêncio que não é vazio, mas abrigo. Não é ausência, mas presença. É um espaço onde o coração encontra a si mesmo, sem as vozes externas que tantas vezes abafam a sua verdade. Muitas vezes, quando alguém escolhe não receber visitas, essa escolha não nasce da rejeição ao outro, mas da necessidade de voltar-se para dentro. É como fechar temporariamente uma janela para proteger o interior da casa de ventos fortes. O gesto pode ser mal interpretado, mas seu propósito é simples: preservar o essencial. Victor Frankl nos recorda que mesmo em circunstâncias extremas, como a prisão ou o sofrimento inevitável, o ser humano ainda guarda a última das liberdades, a liberdade de escolher a própria atitude. E essa atitude pode se manifestar na decisão de recolher-se, de buscar dentro de si o espaço que nenhuma circunstância externa pode roubar. Essa forma de solidão escolhida não é castigo, mas resistência. É a prova de que existe, em cada um de nós, um território inviolável de sentido. James Ulis acrescenta uma distinção fundamental: a diferença entre estar só e sentir-se abandonada. A solidão imposta, quando não há escolha, pode transformar-se em ferida, em vazio que pesa e sufoca. Mas a solidão escolhida, ao contrário, é fonte de fortalecimento. É o lugar onde se aprende a sustentar a própria presença sem precisar do olhar constante do outro para se sentir real. E é nesse discernimento que nasce o paradoxo. Recusar visitas, em determinados momentos, pode ser justamente uma forma de proteger os vínculos, não de destruí-los. Porque, ao se preservar, a pessoa evita desgastar a relação com uma presença forçada e garante que, no futuro, possa oferecer companhia mais autêntica, mais inteira, mais verdadeira. Essa revelação pode parecer contraintuitiva, porque fomos educados a acreditar que amor significa acessibilidade sem limites. Mas, na realidade, não querer visitas pode ser um gesto de cuidado profundo. Cuidado com a própria energia, que não pode ser doada sem reservas. Cuidado com a qualidade da presença, porque ninguém merece encontrar um rosto sorridente por fora e cansado por dentro. Cuidado até com os outros, que merecem ser recebidos por alguém que esteja inteiro, e não fragmentado pela exaustão. Esse gesto de limite não é barreira, é preparo. Não é fuga, é nutrição. A imagem que traduz esse paradoxo é a da noite. O dia, com toda a sua luz e movimento, só pode existir em equilíbrio porque a noite lhe oferece pausa. É no escuro silencioso que a vida se reorganiza, que o corpo se restaura, que a natureza se renova em ciclos invisíveis. Sem noite, não há clareza. Sem pausa, não há força. Da mesma forma, o recolhimento protege a vitalidade, preparando-a para que, no tempo certo, a presença volte a ser luz, uma luz que não cansa, que não fere, mas que aquece de verdade. Assim, a solidão necessária deixa de ser vista como ameaça e passa a ser reconhecida como parte essencial da vida. Ela não destrói laços, ao contrário, os fortalece. Porque quem retorna do silêncio retorna mais inteiro, mais lúcido, mais capaz de se oferecer em verdade. E esse retorno, nas relações, é sempre mais precioso do que qualquer presença dada em obrigação. É como a terra que, depois do inverno, devolve a primavera, mais fértil, mais viva, mais capaz de florescer. Muitas mulheres cresceram acreditando que ser amada significava nunca negar, nunca recusar, nunca fechar a porta. Como se a medida do afeto fosse a disponibilidade constante, mesmo à custa da própria exaustão. Esse padrão silencioso cria uma armadilha. Quanto mais alguém se oferece sem limites, mais suas relações se tornam superficiais, sustentadas não pela verdade,
mas pela conveniência. Alfred Adler ajuda a compreender essa dinâmica ao afirmar que, muitas vezes, o sim constante nasce de um complexo de inferioridade. É a sensação de que, para merecer amor, é preciso agradar, mesmo quando o coração pede o contrário. O medo de decepcionar transforma-se em submissão, e o vínculo perde sua autenticidade. O outro já não encontra uma presença inteira, mas uma presença adaptada, moldada pela necessidade de aprovação. As consequências desse comportamento são sutis, mas profundas. Relações construídas sobre a base da disponibilidade total acabam sendo frágeis, porque não se sustentam na reciprocidade. O afeto se dilui em obrigação, e o amor que parece existir não passa de dependência de conforto. Com o tempo, o preço é alto: esgotamento, ressentimento, sensação de invisibilidade. A revelação é clara: dizer não destrói laços verdadeiros. Ao contrário, fortalece-os. Porque apenas vínculos autênticos resistem ao limite. Quando alguém pode recusar sem medo de perder o afeto, descobre que está diante de um amor real. Os vínculos frágeis se rompem, mas os vínculos sólidos se tornam ainda mais firmes. A imagem simbólica é a da ponte. Uma ponte só é segura quando possui limites bem definidos, quando sabe onde começa e onde termina. Uma ponte sem bordas é perigosa, porque não oferece sustentação. Assim também são as relações. Sem limites, não há segurança, apenas risco de queda. O amor verdadeiro precisa do não tanto quanto do sim, porque só assim ele se torna encontro de duas liberdades, e não prisão de duas carências. Existe uma força silenciosa que só se manifesta quando alguém se permite respeitar o próprio espaço interior. É uma força invisível, mas perceptível, como um campo vibracional que sustenta a vida de dentro para fora. A ciência contemporânea confirma o que a sabedoria ancestral sempre intuiu. Nos momentos de recolhimento e silêncio, o coração entra em estado de maior coerência, reorganizando a energia vital. Esse estado não é apenas fisiológico, é também espiritual. É como se o corpo, a mente e a alma se alinhassem em um mesmo compasso, e essa lembrança do próprio eixo fosse suficiente para restaurar clareza, paz e vitalidade. Recusar uma visita pode parecer, para muitos, algo pequeno, quase insignificante. Mas, em verdade, esse gesto simples pode carregar um impacto profundo. Aceitar por obrigação, quando o coração pede recolhimento, não só reduz a energia, como cria ressentimento silencioso e aumenta a sensação de exaustão. A presença deixa de ser verdadeira e se torna uma performance vazia. Um não, quando nasce de uma escuta fiel a si mesma, tem o poder de elevar a frequência interior, trazendo equilíbrio, leveza e integridade. Esse não fecha portas de forma definitiva, mas abre uma porta maior, a porta da verdade consigo mesma. Muitas pessoas relatam uma transformação quase imediata quando começam a respeitar seus limites de interação. É como se a vida, em vez de se derramar em exigências externas, voltasse a se concentrar no centro. O descanso recupera forças que pareciam perdidas. O silêncio, antes interpretado como vazio, revela-se como alimento invisível. O recolhimento, longe de ser fuga, torna-se fonte de renovação. E, quando o encontro acontece após esse tempo de pausa, ele é mais verdadeiro, mais cheio de presença, mais luminoso. A diferença é sentida não só por quem escolheu o silêncio, mas também por quem depois recebe essa presença renovada. A metáfora da água que repousa traduz com perfeição esse processo. Quando agitada, a água se torna turva, perde sua transparência, reflete apenas confusão. Mas, quando descansa em quietude, tudo o que era impuro se deposita no fundo, e a clareza ressurge em sua superfície. Assim também é a alma. No recolhimento, aquilo que estava disperso encontra ordem, aquilo que estava pesado encontra leveza, aquilo que estava confuso se reorganiza em visão nítida sobre a própria vida. O espaço interior não é ausência. É preparação. Não é recusa. É cuidado. Cada vez que alguém escolhe respeitar esse espaço, está fortalecendo não apenas a si mesma, mas também a qualidade dos vínculos que constrói. Porque ninguém consegue oferecer presença autêntica quando vive em permanente dispersão. O silêncio, longe de ser um vazio ameaçador, é a fonte onde se recarrega a energia vital.
É o campo vibracional que sustenta não só o equilíbrio pessoal, mas também a profundidade do amor verdadeiro. Respeitar o espaço interior é, portanto, um ato de responsabilidade e de amor próprio. É reconhecer que o encontro mais importante, antes de qualquer outro, é o encontro consigo mesma. E é desse encontro silencioso que brota a possibilidade de relações mais verdadeiras, mais leves e mais livres. O não que protege o espaço interior é, no fundo, um sim que abre caminho para uma vida mais íntegra, mais lúcida e mais cheia de sentido. Há instantes em que o simples desejo de não receber visitas não é apenas uma questão prática, mas um sinal simbólico de que algo mais profundo está em movimento dentro da alma. O recolhimento, nesses momentos, se torna uma linguagem. Ele fala sem palavras, anuncia sem gritos, pede sem explicar. É como se a própria vida dissesse: agora, preciso de silêncio para conduzir uma transformação que não pode ser feita diante de olhares externos. Victor Frankl lembrava que até nas circunstâncias mais adversas, quando tudo parece estar fora de controle, o ser humano ainda é capaz de encontrar sentido. Assim também acontece aqui. O desejo de se isolar pode parecer fraqueza, mas pode ser, na verdade, um chamado para reencontrar significado, para resgatar a dignidade interior que tantas vezes se perde em meio às pressões do cotidiano. Carl Jung aprofunda esse entendimento ao nos lembrar que o inconsciente utiliza símbolos, imagens e até comportamentos como meios de conduzir o processo de individuação, esse caminho de nos tornarmos inteiros, verdadeiros, únicos. O afastamento social, quando vivido de maneira consciente, pode ser a expressão de uma necessidade de integração interior. Não é abandono do mundo, mas preparação para voltar a ele com mais solidez. Não é recusa ao amor, mas desejo de reencontrar-se para amar de forma mais autêntica. Nesse sentido, o silêncio não é fuga. Ele é rito de passagem. É o limiar entre o que já não serve mais e o que ainda está por nascer. Nem todo afastamento é perda. Muitas vezes, ele é semente. Quando a vida pede recolhimento, é como se estivesse gestando algo invisível, que só poderá florescer depois de um período de incubação. Assim como a terra esconde a semente sob a escuridão do solo até que ela esteja pronta para romper, também o coração precisa desse tempo de proteção para, mais tarde, florescer com nova vitalidade. O recolhimento pode ser esse útero simbólico onde se gera o novo. A reflexão que nasce desse movimento é delicada, mas profundamente transformadora. Não querer visitas pode, sim, ser fuga, mas também pode ser reencontro. A diferença está na consciência. Quando o afastamento nasce do medo, ele se torna prisão. Ele paralisa, diminui, fecha possibilidades. Mas quando nasce da busca por clareza, transforma-se em rito silencioso de cura e de renascimento. Perguntar a si mesma: estou me isolando para fugir ou para me reencontrar? Pode abrir portas interiores que antes permaneciam trancadas. É nesse discernimento que a solidão deixa de ser peso e passa a ser fonte. Assim, o gesto de fechar a porta ao mundo, em determinados momentos, pode ser a forma mais autêntica de preparar a abertura futura. É como o movimento das marés. A retirada das águas não significa ausência, mas preparação para um retorno mais forte. Só quem se encontra consigo mesma é capaz de oferecer ao outro uma presença verdadeira, despojada de máscaras, plena de sentido. E o silêncio, quando respeitado, deixa de ser visto como vazio ameaçador e passa a ser reconhecido como solo fértil. É nele que a alma se reorganiza, que a clareza se acende, que a vida renasce mais lúcida, mais plena, mais livre. O não às visitas, nesses momentos, não é recusa à vida, mas uma forma silenciosa de dizer sim a um futuro mais íntegro, mais verdadeiro e mais luminoso. Quando uma mulher diz não quero visitas, o mundo muitas vezes interpreta como frieza ou indiferença. Mas Victor Frankl nos mostra que, por trás de cada escolha, pode existir um gesto de profundo sentido. Dizer não a uma visita pode ser, na verdade, um sim ao que é essencial, um sim ao corpo que pede descanso, um sim à alma que busca clareza, um sim à vida interior que precisa de espaço para florescer. Carl Jung nos lembra que o recolhimento é parte inevitável do processo de individuação, esse caminho silencioso em que nos tornamos inteiros.
Assim como a noite prepara o dia e o inverno prepara a primavera, também o silêncio prepara a presença. O afastamento, quando vivido de forma consciente, não é ruptura, mas integração. Não é ausência de amor, mas um amor mais maduro, que reconhece que não se pode oferecer ao outro aquilo que ainda não foi cultivado em si mesma. A síntese é simples e libertadora. Não querer visitas não significa rejeitar o mundo, mas honrar a necessidade de reencontro consigo mesma. É um gesto de fidelidade ao próprio ritmo, à própria verdade, ao próprio processo. Ao respeitar esse movimento, você não diminui seus vínculos, mas os fortalece, porque aprende a oferecê-los no tempo certo, com energia renovada e presença autêntica. A imagem simbólica que encerra esta reflexão é a da concha. A concha que se fecha não está rejeitando o mar. Ela se fecha para formar a pérola, que só nasce no recolhimento. O não dito hoje pode ser o berço de um sim muito mais luminoso amanhã. Um sim que brota não da obrigação, mas da abundância. Não da culpa, mas da liberdade. Não da exaustão, mas da inteireza. Assim, o silêncio que escolhe, o recolhimento que protege e o limite que se impõe revelam uma verdade maior. É possível amar os outros sem deixar de amar a si mesma. E, quando esse equilíbrio é alcançado, até o mais simples não se torna uma afirmação de vida, de dignidade e de sentido. Se esta reflexão trouxe clareza ao seu coração, deixe que ela continue ecoando em silêncio dentro de você. Compartilhe nos comentários como você se sente diante da ideia de dizer não a uma visita. Suas palavras podem acolher outras mulheres que vivem esse mesmo dilema em silêncio, acreditando que precisam escolher sempre entre a culpa e a exaustão. Se sentir que este conteúdo pode ajudar alguém que você ama, compartilhe este vídeo. Talvez ele seja o alívio que uma amiga, uma irmã ou uma vizinha precisa para perceber que proteger sua energia não é egoísmo, mas uma forma profunda de sabedoria. E, se deseja continuar caminhando comigo por essas reflexões, inscreva-se no canal. Aqui, cada encontro é pensado como um espaço de pausa, clareza e reconexão, um verdadeiro santuário onde você pode se sentir vista, respeitada e fortalecida. Que você se lembre, a cada novo dia, que a concha que se fecha não rejeita o mar. Ela apenas se recolhe para formar a pérola que um dia revelará ao mundo. Assim também é a sua vida. O silêncio que você escolhe hoje pode ser a fonte da beleza que você compartilhará amanhã.